Guilherme tá aí, pô. Guilherme tá aí pra falar de Vasco e Santos, que foi o jogo mais animado da Foi, rodada. esse foi, né? Vamos falar de Vasco e Santos, Bora. até porque ele pediu até pra poder colocar algo com relação ao Vasco, meu querido Matheus Pinho, o que antes da introdução lá ilíssima dele. Gente, o que tá acontecendo com o Vasco? Pera aí, bota o fone, velho, caso não ouviu, Guilherme, pera aí, vá. Gente, o que tá acontecendo com o Vasco? Guilherme, meu irmão, boa tarde. O que é que tá acontecendo com o Vasco da Gama? Ou melhor, o que é que aconteceu com o Vasco da Gama que atropelou o Santos por 6-0 e ainda fez com que mais um treinador fosse demitido? Kleber Xavier é mais um demitido entre os técnicos do Campeonato Brasileiro, meu irmão. Um abraço pra você. Um abraço, Pedrão. Um abraço, Cássio. Cara, esse áudio aí, ele roda muito nos grupos de WhatsApp aqui, quando o Vasco tá na má fase, tomando aquelas goleadas, recebendo aqueles memes que tem na hora do gol, né? Porra, ontem o Vascaíno lavou a alma, fez um domingo que ele não via pelo menos há uns 20, 25 anos. Foi um domingo que o Vascaíno, porra, aproveitou demais. Foram 5 gols em 16 minutos, o Cássio lembrou bem aí, parecia o 7-1, cara, abriu um portal ali, que as coisas começaram a acontecer. O Vasco fez o primeiro gol e tomou uma pressão, quase tomou um empate. Ficou muito próximo de sair o 1-1, mas os gols foram saindo, foram 5 gols em 16 minutos e a gente viu o torcedor do Santos com aquela imagem emblemática de costas pro campo. Foi Tem a imagem aí. Memorável, cara. Foram imagens que rodaram o mundo, né? A gente viu o Neymar saindo de campo chorando. A gente viu a torcida de costas pro campo, foi um domingo muito emblemático pros dois lados. E a gente viu também que existe, o torcedor vascaíno viu que existe vida sem o Verratti, né? Ele estava suspenso, não jogou ontem, entrou o David. O David estava 1 ano sem fazer gol, ele ficou 10 meses machucado, né? 10 meses com uma lesão no joelho, uma lesão grave. Voltou ontem, fez o gol dele, deu 2 assistências, fez uma excelente partida. O primeiro tempo dele não foi bom, mas o segundo tempo ele desencantou, fez o gol dele, deu 2 assistências. Destaque também pro Coutinho, que teve uma atuação digna dos tempos de Liverpool, né? Aquilo que o Vascaíno espera. Jogou muita bola. Jogou demais. Ele podia ter feito 3 gols, ele deu a bola pro Ryan, né? Bateu 3. Ele já tinha feito 2 gols, o moleque quis dar uma moral pro garoto e merecidamente também, porque ele vem fazendo boas atuações. Bateu muito bem o pênalti, bateu no estilo Reinaldo, né? Que ele é canhoto, chapou, tirando do goleiro. Foi uma tarde memorável pro torcedor do Vasco. E o Diniz também, tá fazendo esse time jogar bola. O Vasco tá conseguindo fazer uma boa saída de bola. O Diniz conseguiu implementar o que ele não abre mão, né, que é o estilo de jogo dele. E quarta-feira o Vasco vai ter um jogo aí atrasado para colocar em dia contra o Juventude, lá em Caxias, 7 horas. Como ele não disputa mais a Sul-Americana, tem esse espaço no calendário e vai pagar esse jogo que tá devendo aí. A gente valeu aqui, viu, Flavinho? Já falou que a gente colocou a imagem dos gols, mas a imagem a gente não pode colocar, então a gente já tirou. O pessoal tá pedindo só pra aumentar um pouquinho o som de Guilherme, dar aquele ganhozinho de som. Valeu, galera, aqui. Mas é o seguinte, velho, o que foi mais surreal do jogo do Vasco, Cássio, é o contexto, velho. Ninguém imaginava que o Vasco fosse ganhar, o Santos vinha, né, num bom momento, né, Kleber Xavier até respirando ali para se manter no cargo. O Vasco é um time instável por natureza. Sim. Por natureza, ainda mais com o Fernando Diniz, é um time estável. E de tão estável conseguiu golear. E goleou um Santos que estava completamente atordoado dentro de campo no segundo tempo. Luan Pérez errou em quase todos os gols, completamente fora de sintonia. Foi mais de 50 mil pessoas no Morumbi. Neymar comemorando marca de jogos pelo Santos. 250 jogos. 250 jogos. Maior goleada sofrida pelo Santos em casa na história do Campeonato Brasileiro toda. Foi a maior goleada do Vasco fora de casa na história do Campeonato Brasileiro. Velho, foi um resultado. Eu vi uma aspas do Lédio Carmona. O texto dele no Instagram Você viu? Fantástico. Fantástico. Eu vi. Fantástico. E ele diz assim, pro torcedor do Vasco é descobrir que tá vivo, que a história continua. Foi muito mais que ganhar de 6-0. Porque a gente vem falando aqui o que tá acontecendo com o Vasco, né? A gente vem falando... A gente diz que o Vasco virou chacota. O Vasco vem trazendo ali pro seu torcedor um motivo atrás do outro, né? De vergonha, de frustração, de decepção. E pega esse jogo contra o Santos assim, tira da cartola um placar inesquecível, né? Isso aí vai ficar pra história, vai ser lembrado sempre. Virou referência, literalmente tá ali nos recordes e... Vamos ver o quanto pode repercutir positivamente na sequência, né? Curioso, né, Gui, que o Vasco,
A última vez que tinha vencido também tinha sido o Morumbi, né? Foi Antes da parada pro Mundial, foi 3x1, abriu 3x0, o São Paulo diminuiu no final. Mas essa goleada de ontem, cara, é uma moral pra espantar uma fase. Conversei com muito vascaíno ontem. O torcedor do Vasco tá muito machucado, né, cara? A questão política acaba minando muito a evolução do clube. O último título do Vasco grande foi a Copa do Brasil de 2011. Então, uma geração que não viu o Vasco vitorioso, que era o Vasco da década de 90, início dos anos 2000. Então, esse torcedor do Vasco está muito machucado, ele não tem muito o que comemorar, são seguidas goleadas que o time toma, eliminações vexaminosas, assim. Então, eu fico até feliz, não sou torcedor do Vasco, mas eu torço pro Vasco se reerguer, porque não é legal a gente ver o time da grandeza do Vasco passando por momentos tão deploráveis como passa nos últimos anos, e o torcedor do Vasco merece muito mais, né? A gente vê a alegria, eu falo que o Rio de Janeiro não está preparado para o título do Vasco, porque o dia que o Vasco se reerguer e ganhar alguma coisa, a cidade vai virar de cabeça para baixo.